Quem assiste o Hashtag Sal sabe que, além de eu e a Aline, um dos personagens mais frequentes por aqui é o nosso motor de Kombi diesel marinizado chamado Control. Muita gente tem esse motor e ama ele, mas a gente começou com o pé esquerdo e ele deu vários problemas. E cada vez que davam desses problemas, eu peguei emprestado um bordão do amigo do Júnior, do Veleiro Belo, que dizia Control Combat a cada momento que isso acontecia. E aconteceu pra caramba. É óbvio que a nossa prioridade é a vela e esse é o nosso principal meio de propulsão. Veio de Porto Alegre até aqui muito mais na vela do que motor. Mas não é só para se deslocar que a gente precisa dele. A gente precisa para carregar as baterias, aquecer a água do banho também. E aqui nessa região há muitos dias sem vento. E pode ser que em um trecho curto, que demoraria algumas horas, você fique dias esperando o vento chegar. Então, com algumas ajudas de pessoas que amam muito esse canal, conseguimos comprar um motor novo. E você vai saber tudo sobre isso nesse episódio. Mas, há algumas semanas atrás, pegamos o Covid-19. A gente teve sorte, não foi muito forte com a gente. A doutora Carla Carbonari, que é velejadora e namorada do Sérgio, do Veleiro Zap, que está aqui no nosso lado, veio fazer uma consulta com a gente aqui, fazer testes que mais tarde deram positivo. Então isso atrasou em algumas semanas a instalação do motor. A médica veio aqui, testou a gente tá ok, a gente não sabe se tem Covid ou não, amanhã a gente vai fazer o teste. A Aline tá bem, assim, gripada, digamos. Cansada. Eu tive no primeiro dia bem mal, com 38,5 de febre, mas agora tô bem. Cozinhando com Covid, eu não sinto cheiro de nada, então eu pedi pra Aline ver se o espinafre congelado que tinha aqui ainda tava bom. Eu não sei se tá bom ou não, o cheirei tava ótimo. E a comida tem um gosto... É bom o gosto, assim, mas sem cheiro perde bastante da graça. Acho que é a primeira vez que eu tenho essa experiência de comer sem sentir cheiro nenhum. Tá salgadinho. Acho que eu botei 2 vezes sal e não notei. Eu provei e pra mim tá ok. Não é porque estamos recuperando da Covid que os problemas acabaram. A geladeira ali é o sensor, ou o computador, ou o termostato, né? Ficou maluco, dando uns pulos assim, de repente tava 17 graus, aí menos 5. Então, e eu tenho também aqui um novo termostato para pôr na geladeira. Um sensorzinho também. Aí eu vou tentar ligar esse aqui para ver se dá a medida certa antes de cortar o sensor e botar outro. Quem sabe é o computador, né? E eu vou ficar já com reserva aqui, porque ficar sem geladeira é... Se você não tem geladeira, aí beleza, você já tá preparado. Agora que você compra um monte de coisa no mercado, sai para um lugar isolado e perde tudo, é fogo. Pronto, com as dicas do meu primo Ricardo Plotsky, consertei. Eu já emendei os dois, ele já não tá mais dançando que nem um louco, ele já tá... A temperatura tá certinha, agora eu vou fechar ele lá dentro da geladeira, dar um jeito de amarrar o excesso de cabo aqui para ficar bonitinho e show. A Covid e o tempo de isolamento passaram. E a gente ficou ok, mas pro nosso vizinho, Gilê, ele ficou bastante tempo com febre, por mais de um mês, e teve que ser internado. Na verdade, ele decidiu voltar pra Suíça para ficar com a família dele para melhorar até lá, mas parece que ele já melhorou um pouco. Vocês conheceram ele no episódio 138. Então, depois de um tempo, retornamos ao novo normal, só que sem motor. E quando a gente precisou trocar de vaga, a gente fez a moda antiga, só com vento e com cabos. Isso incluía girar o barco puxando o cabo de diferentes pontos do casco. Então, depois de quase ter um burnout de ansiedade, finalmente conseguimos começar a instalar o motor. O primeiro passo foi colocar um gabarito para mostrar o quanto precisaríamos modificar o berço do motor. Por sorte, foi necessário só levantar um pouco a altura do berço. Foi preciso trocar também a flange do berço, o que não foi nada fácil. Então não sai o bicho, viu? Quem disse que o Control Combat ia acabar assim tão fácil? Já que a flange não saía, o negócio foi tirar o barco da água para tirar o eixo inteiro através do hélice. A gente pensou que ia trocar o motor na água, mas não foi possível. Sempre um momento que dá medo, muito medo, mas com esse equipamento aqui é bem mais tranquilo. Depois, já aqui 2 anos depois, tá perfeita a pintura, perfeita. Muito bom, Copper Coat. Todo mundo que sobe o barco sofre de jaqueísmo.
Já que isso, já que aquilo, você acaba fazendo muito mais do que esperava. Então, já que eu subi o barco, aproveitei para curar algumas osmoses menores que tinham ficado para trás quando eu fiz isso em Antonina. O bom dessa tinta é que depois de quase 2 anos, basta lixar os pontos que você quer e retocar eles. Não precisa pintar o casco inteiro de novo. Aqui é tudo 220 e minha ferramenta, minha lixadeira é 110. Tem quebrado um galhão. Esse gerador. Ah. É bem pequenininho. Acho que alguma coisa bateu, na verdade, aqui, ó. Bom, aqui tá o berço do motor, já assim, o control. Esse aqui é um gabarito que eles fizeram aqui para saber onde o motor vai encaixar e preparar o berço antes de chegar aqui. E o berço deu super certo, só vai precisar colocar essas madeiras aqui por cima para aumentar um pouco a altura, porque o motor é menor. E eu preciso agora cobrir esses buracos aqui que não vão ser usados com epóxi. Vai ser tranquilo. São importantes. Balança. Uma massa epóxi é feita com resina, que tem 2 componentes, e uma carga. Neste caso eu vou usar microesferas, que ajudam a lixar depois, e aerosil, que ajuda muito a não escorrer. Vamos resolver uma tampa de alto-falante que tinha quebrado o alto-falante aqui, faz horas que tinha feito um mandrake. Agora tem um amigo que é profissional treinado. Ah, nossa senhora. Cara bom pra caramba, fazia prancha de surf e hoje tá... O Fábio e a Alcione moram no Bagual, que está aqui reformando também. A Aline já entrevistou eles no Flor de Sal 28. Mas apesar desses retoques serem importantes, a gente veio aqui para trocar o motor. Primeiro tiramos o eixo para levar até um torneiro para refazer a flange, revisar ele e também fazer a porca que segura o hélice, que já estava bem desgastado. A gente não conseguiu tirar a flange do motor, que é uma peça que vai entre o eixo, que liga o eixo ao reversor, né, que seria a caixa de câmbio do motor. Não saiu de jeito nenhum, a gente tentou tudo. E aí teve que tirar, mas foi bom porque a gente vai revisar o eixo, vai fazer a flange, vai dar uma olhada no hélice, o hélice tá super bom, não vai precisar trocar e vai ser melhor. Mais caro, mais demorado, mas vai ser melhor. Quando o barco fica suspenso no pátio, é bem mais difícil ficar nele. Para começar, é bem mais quente. Tá um calor dos infernos e eu tenho que agora pintar isso aqui, ó, hoje de noite. Lixei aqui com a máquina algumas coisas, lixei a madeira também, agora eu tô lixando com a lixa de mão, abrindo um pouco essa tinta aqui antiga. Baita calor, litros d'água tomados aqui, vamos que vamos. Ó, já dei a primeira demão, vai ficar muito legal essa base branquinha. Ah, depois de tanto sofrimento. O barco tá uma bagunça que vocês não têm ideia. Então vamos para a segunda demão. Ficou muito legal essa luz de baixo aqui, ó. Isso aqui no cinema se chama No Attack Low Angle Fill. Muito usado no Blade Runner. Cinema. Essa era uma área que era bem feia no balanço. E agora está fantástica. Pronto, berço do novo motor do balanço. Cara, ficou bonito isso aqui. Tá, tudo bem, poderia ter sido pintado melhor, poderia ter passado uma massinha mais nos cantos, mas, cara, ficou muito limpinho. Agora eu tô colando as placas de isolamento acústico aqui, com uma cola que vem especial. E esse isolamento acústico tem chumbo dentro dele, o que é bem legal. São as placas, acho que são as melhores que tem para isolamento, vamos ver. Tiramos a bucha do eixo aqui. Foi bem difícil de tirar, né? O pessoal veio com secador aqui.
E aí tirou, ela já tava com uma certa folga, já tinha entrando craca dentro. E agora vai entrar uma nova aqui, que fica bem alinhada com o eixo, ó. Oi? Hoje é o grande dia. Até agora a gente desmontou coisas, agora a gente vai começar a montar coisas e coisas novas. Hoje a gente vai colocar o eixo e a flange nova que a gente fez, que a flange era um pouco diferente para esse motor, e eu escolhi um motor que eu achei que vai ser fantástico, tô muito feliz com a escolha. Em primeiro lugar, conseguiu a ajuda de muita gente, né, assim, os apoiadores e tal, e pra trocar o motor a gente teve ajudas especiais, assim, que foram muito legais. E eu já vinha procurando que motor usar, né, pensei em vários. Usado de novo, difícil saber, né, assim, um motor que tá fora do barco e você testar e saber como é que ele tá e tal. Eu sabia que o caminho era colocar um novo, mas, né, faltava grana, assim, até que, puxa, teve ajuda de muita gente, né, e o canal também, o Apoia-se. Aí existem basicamente duas marcas de motores que você pode colocar no Brasil, que são importados aqui e tal, né. E eu pesquisei, e eu decidi botar um Volvo D130. Cara, Volvo é uma marca muito legal, que inspira confiança, né? Nunca vi ninguém questionando o quão bom era o motor, que é excelente. Mas o pessoal falava assim, a manutenção é cara. Só que eu vi algumas coisas assim que tiraram esse argumento pra mim. Um que era 20 mil reais mais barato para um motor Volvo do que o concorrente. Aí eu, poxa, cara, 20 mil reais? Quanto tempo de manutenção dá isso, mesmo que seja caro, sabe? Outra questão, garantia de 5 anos. Pô, 5 anos que eu não vou precisar gastar com manutenção. Claro, manutenção preventiva sim, né? Tem as revisões e tal, né? E aí eu olhei, assim, o preço de algumas peças, não achei uma grande diferença, assim. E aí, pô, fui atrás, então, cara, é esse Volvo D130 que eu quero, é esse que eu preciso pro meu barco. Conversei e consegui um patrocínio, assim, não integral, mas um grande desconto da Volvo, que foi muito importante. E tô muito feliz com o motor. E é um motor, assim, que tem uma tecnologia, no sentido assim, ele tem sensores, por exemplo, que conectam com o teu celular e dão informações do funcionamento dele. Bem legal, né? Que é o Easy Connect. Mas ao mesmo tempo, é uma bomba injetora mecânica, uma bomba injetora que eu não preciso desses sensores para ligar o motor. Tem um jeito de dar um bypass nele, se dá um pepino e tal, eu consigo ligar o motor sem isso. Isso para um velejador eu acho uma coisa bem legal de ter. Essa questão do custo de manutenção, eu sempre escutei muito sobre isso. Mas quando eu fiz a pesquisa com 575 velejadores, eu não perguntei exatamente sobre o custo de manutenção do motor, perguntei o custo geral do barco. Mas eu não consegui notar uma diferença de custo de manutenção diferente com quem tinha um motor ou outro. E isso aconteceu mesmo o perfil dos barcos sendo muito semelhantes. Isso quer dizer que pelo menos não é algo que impacta muito no custo do barco, se é que há alguma diferença. Eu acho que foi uma escolha excelente, acho que vai ser muito bom. Vamos agora abrir a caixa do motor. Peraí, ó. Olha só, tudo novinho. Ah, que loucura. Ele é pequenininho, né? Olha lá, já vem aqui, né? Todo resolvidinho. Não dá vontade de nem tocar muito. Eu vou fechar que tá chovendo aqui. Quero molhar ele desnecessariamente. I can hurt you like you hurt me too. Then we make love when we are done. Breaking up and then get back together. Oh, you're the trigger to my gun. Like everything that's bad in life is come to an end. We're letting go. E aí, meu? Botou o velho, tirou o velho e botou o novo. Coração novo aí. Valeu, cara. Obrigado pela força aí, cara. Tá aí a criança no berço. Olha o motor aí, cara. Tanque de expansão de água. Vira brequim.
Aqui a bomba de água doce, né, que circula dentro do motor. Alternador. Aqui a bomba de água salgada, que leva a água lá para a mufla, que é onde refrigera a água doce que circula dentro do motor. E aí depois ela sai para o escapamento junto. Aqui tem o filtro de diesel, que leva o diesel aqui para bomba injetora, que leva o diesel para esses 3 bicos aqui, são 3 cilindros. E aqui tem o filtro de óleo. Eu achei legal que os coxins são feitos de um material que é bem... que você parece bem resistente à corrosão, assim, né? São bem flexíveis, ó, deve ser super silencioso. Aqui ele transforma tudo que é sinal analógico do motor em sinal digital, que pode ser lido por Bluetooth, cara. Olha só, novinha, cara. Que demais essa reversão. E ela tem... e é refrigerada a água também, ó. A minha do controle não era. A água passa aqui, ó. A mesma água que é puxada pela bomba lá. Mas ainda faltava aprender o motor na base. Instalar a nova linha de diesel, filtros e etc. E o painel também. Ah, é tão bonito esse painel. Parecia Disneyland. Tudo novo, tudo funcionando, tudo bonito. E ainda aprendendo um monte com o Wagner da Pierbolt, que estava instalando o motor. Ele é o dono do veleiro Cangaceiro, um veleiro da classe Brasil dos anos 50, e que foi homenageado na última Santos Rio. Meu pai, ele sempre foi mecânico de moto, começou com moto e depois acho que quando ele veio morar no Guarujá e viu o Cangaceiro, esse barco tá aqui do lado, ele teve que vir para perto do barco para conseguir fazer a reforma, né? Mas demorou 11 anos restaurando a primeira vez o barco e tinha que arrumar um jeito de sobreviver aqui, né, no litoral, e começou arrumando uns motores, outros, até que surgiu a história dele com a Volvo. Caramba, cara, então, tipo, o lance da mecânica náutica surgiu por causa do Cangaceiro. Surgiu por causa do Cangaceiro, especificamente por causa dele. Ele é de 1953, é o Sparkman Stiffens, né, o modelo Classe Brasil, e estava abandonado embaixo da ponte aqui. Ontem a gente já colocou o motor e foi um momento muito emocionante. Hoje estamos aqui, hoje a gente fixou o motor aqui, parafusou direitinho e alinhou, que demora um pouco assim para alinhar lá com o eixo. E também a galera da Pierbolt, da Volvo, saíram para comprar peças, mangueira e coisas que precisam para cá e outras coisas que faltam, né? E legal, cara, agora montando coisa. Só a chuva tem que calmar para mim conseguir pintar o balanço e botar na água. Hoje de manhã pintei alguns reparos que eu tinha aqui, ó. Tinha rolado ainda uma osmose que tinha ficado maltratada. E aí então ficou pintado com copper coat aqui também, em alguns pontinhos que eu achei interessante. Vou colocar o anodo do eixo, que, bom, isso aqui tudo é aço inox, é bronze, mas no motor precisa ter peças de aço comum, né, aço carbono, e essas peças poderiam corroer, porque está tudo em contato com água salgada e tal. Então temos um anodo com materiais que se sacrificam e corroem antes do motor. E aí eu vou colocar, o ideal é colocar, digamos, um palmo aqui do pé de galinha, não muito longe. Se ele ficar muito longe pode fazer o eixo tremer, e muito perto ele vai tirar o fluxo de água que lubrifica aqui, ó, no pé de galinha. Isso aqui tem que trocar quando ele ficar meio feio, assim, com metade do tamanho, né? Porque ele vai corroendo mesmo. E se ele não corroer é porque tem alguma coisa errada, porque ele é ruim. Esse aqui, ó, tá bem preto e quebradiço, assim, é sinal que ele tá... já cumpriu o papel dele. E de noite, quando o copper coat secava, choveu. Choveu bastante. A minha calha de fita simplesmente salvou a pintura. Os pontos pintados agora têm uma cor de cobre não oxidado. Depois de uns meses, eles vão ficar da mesma cor que o resto do casco, verde, de cobre oxidado. Esse contato com o pessoal da Pierbolt e da Volvo Penta no Brasil foi muito legal. Não só porque, claro, a gente está com motor novo, mas porque eu pude escutar informações direto do fabricante sobre como usar o motor, o que dá problema ou não, o que diminui a vida útil ou não do motor, e isso foi muito legal. Afinal, ninguém testou tanto esses motores e tem tantos dados sobre eles do que o fabricante. O motorzinho que a gente colocou aqui no seu barco agora é um D130, né? Tem 30 HP. É um motor projetado exclusivamente para barcos, é bem diferente daquela sua história com o Control Combat, que era um motor de carro que foi marinizado. É bem importante a gente falar desse tipo de coisa, porque as pessoas acham, ah não, um motor de veleiro é um motor de carro que foi marinizado e ficou aquilo ali. Não, não é. Tá? A gente tem que entender que existem dois cenários completamente diferentes entre a estrada e o mar.
tá? Que a estrada você pode simplesmente encostar no acostamento, esperar um socorro. E no mar você precisa de um motor que te passe confiabilidade, segurança e tudo mais. E aí os engenheiros, eles fazem todo o motor pensado nisso, entendeu? Então o sistema de arrefecimento é completamente diferente, até porque o ambiente da casa de máquina e o ambiente marinho é muito mais agressivo do que o ambiente onde estão instalados em carros. Cara, e quanto tempo dura um motor desse? Então, isso não é algo que é especificado pela fábrica, porque existem muitos cenários diferentes. A gente tem casos de motores que já tem 3.000 horas rodando perfeitamente e também tem casos de motores com 5.000 horas rodando perfeitamente, sem nenhuma retífica. Tudo depende muito da condição de uso desse motor e da forma como as manutenções forem feitas, tá? É importante sempre seguir o protocolo, né? E eu vi, cara, eu ia perguntar qual é a rotação de cruzeiro, mas eu notei que também meio depende. Vocês fizeram vários testes para saber qual é a rotação, né? Depende muito de barco para barco. Cada casco tem um desenho e um design que vai render ali uma certa velocidade, a certa rotação. E isso depende de vários fatores, principalmente corrente, o peso do barco, o passo do hélice. Então é relativo. No seu barco aqui vai girar em torno de uns 2.200, 2.300. Velocidade de cruzeiro também, a gente precisa ver que não é necessariamente a velocidade que você está ali com o barco fazendo a melhor velocidade, e sim o melhor consumo de combustível com o melhor rendimento possível. Então não adianta às vezes você acelerar muito e ganhar um nó, e aí você vai ver o seu consumo tá muito maior e você não vai ter autonomia. Então, uma coisa que eu escuto, muita gente fala que sim, outros que não, e eu fico na dúvida porque, cara, eu uso bastante isso e não vejo como não usar muito, que é deixar o motor funcionando não engatado para carregar a bateria ou água do boiler. Exato, vamos lá. Mito ou verdade? Em partes verdade, tá? Porque assim, esse motor ele foi feito para propulsão, ele não é um gerador, tá? Então toda a engenharia dele é feita em cima de que ele tem que trabalhar com uma certa carga, tá? Mesmo que seja mínima. Então, quando você fica com o motor muito tempo em marcha lenta desengatado, ele vai... o óleo não chega na temperatura que ele tem que chegar, na velocidade que ele tem que chegar, o combustível que está sendo injetado pensando numa certa carga, e se não tiver essa carga vai sobrar combustível, fazendo com que esses sedimentos se acumulem e acabam saindo pelo escapamento. Então é por isso que você consegue notar às vezes uma mancha. Exatamente, uma mancha na água. Aquilo ali é justamente essa sobra de materiais que está indo para lá. Não é recomendado que se use dessa forma, mas não é alguma coisa que também é proibido. Não, é só não usar disso como se fosse um gerador. Motor para propulsão. Esse é o propósito para o qual ele foi construído, entendeu? Mas você pode usar de vez em quando. Cara, eu fiquei tentado, é verdade, quando eu vi a opção de botar um alternador extra. Sim. Mas depois eu vi que esse alternador já tem 115 amperes, cara. É possível, com certeza, é possível. É um acessório que já existe de antigas gerações, inclusive dos motores de veleiro. Oficial, né? Assim, sim, é um acessório oficial. É um kit que vem pronto, você encaixa ali e tá funcionando, uma correinha extra e pronto. E você tem já 115 amperes aqui nesse alternador, é muito mais do que você tinha Era antes. muita gula. Então ele é muito potente, mas claro, sempre cabe, né, pra gente que consome muita energia. Antigamente pensar que esses veleiros antigos não tinham nem nada, né? Era tudo... Quando vocês pegaram esse barco, por exemplo, tinha bateria no... Cara, tinha água. Muita água dentro, ele tava meio afundado. Salgada. Então eu vou te passar depois umas fotos pra você dar uma olhada, ele tava bem caidinho, coitado. Nem tinha motor, tava bem ferradinho, coitado. E a gente viveu com ele anos de saga Control Combat, né? Eu fui protagonista junto com meu pai. Era contra, né? Era contra. Vocês têm experiência, então, no Temos controle. muita experiência, por isso que a gente simpatizou tanto com o seu caso, né? E como é que funciona a garantia, cara? Então, a questão da garantia é assim. A Volvo, ela dá aos seus clientes o direito de uma garantia de 5 anos, desde que sejam cumpridos alguns pré-requisitos, né? Que são as manutenções feitas de acordo com o manual a cada
período de tempo que é descrito no manual ali. Como um carro. Como um carro, exatamente. Muita gente fala, pô, mas tem que fazer as manutenções? Tem. Principalmente vocês que velejam, né? Porque você pode precisar do motor bastante. Então, você seguindo aquelas manutenções, de veleiro é uma por ano. Ou a cada 100 horas, né? Espero que você... Como eu moro no barco, eu acredito que no meu vai ser umas 2 por ano. Eu tava calculando pelo uso que eu tive. Né? Então, você fazendo essas 2 manutenções por ano, você garante a sua garantia e você fica coberto totalmente de qualquer problema que você possa vir a ter com o motor. Cara, e uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, claro, enquanto a gente tá aqui, digamos, no Sudeste e tal, é muito fácil encontrar autorizada, né, para fazer as revisões. Mas eu fico pensando assim, tá, quando eu começar a subir pro Nordeste, há muitas capitais que eu sei que tem, né, mas eu fico com medo de ficar, como eu fico muito tempo em cada lugar, eu fico um mês em cada cidade, entende? Eu fico com medo de às vezes passar um pouquinho desse, sabe assim, tipo... Nós sabemos que isso pode acontecer, né? Não tem como você fazer... É diferente de um carro que você pode levar para concessionária onde você estiver, porque tem muitas concessionárias, né? A Volvo, apesar de ter uma grande rede de centros autorizados por toda a costa, existem lugares, assim, em distâncias que você fica descoberto de um centro autorizado e você, obviamente, acaba passando um pouco das horas que você deveria fazer manutenção. É recomendado que quando você está vendo que vai chegar na hora de fazer uma manutenção e você vai passar desse tempo, você ligue para um centro autorizado de confiança e avise, olha, pode ser que eu faça uma viagem e vai passar. O centro autorizado vai entrar em contato com a Volvo e os engenheiros eles vão fazer um plano assim, de ação para que você não tenha problemas, ou de repente você pode fazer uma troca de óleo durante o percurso você mesmo, com peças originais. E aí quando você chegar em terra, você entra em contato de novo, eu falo, aí o centro autorizado vem e faz a revisão como é que tem que fazer, faz um relatório e tudo, e você permanece coberto pela garantia. Ah, perfeito, cara. Muita gente fala pra mim, cara, passa silicone, passa graxa branca no motor, passa... Tem sentido isso? Se você tem uma casa de máquinas sem infiltrações, não precisa. Passa um paninho, deixa ele bonitinho sempre. Claro, sempre que tiver algum vazamento, entrar em contato com o centro autorizado, ver o que está acontecendo. Porque o que acaba com a casa de máquina em si são os vazamentos, né? Você sabe bem disso. Vazamento de água, vazamento de fluidos, isso acaba melecando e criando um ambiente ali bem insalubre pro motor. Então, assim, o ideal é, claro, passar um siliconezinho spray para dar uma protegida, é sempre bom, nunca é demais, né? Então, mas não tem, assim, aquela... Precisa fazer, não precisa. Eu vou ficar com ciúmes porque eu mexia muito no motor e, cara, eu vou te falar, ter um motor ruim foi uma coisa que me ensinou muito, né? Assim, até para cuidar desse, porque no sentido assim que não que eu vá mexer nele, abrir, sei lá, mas cara, ter cuidado porque tava sempre pronto para explodir me fez ser um cara muito mais cuidadoso com o motor. Então, eu estava acelerando e eu sei que é um dos procedimentos acelerar ao máximo ele, né, para testar, né? Eu falei, cara, eu olhei pro teu pai e falei assim, é a última vez que eu vou fazer isso nesse motor. Sei lá, provavelmente não, vai ter outro momento de teste, sei lá, né? Mas o que o usuário precisa se preparar para emergência? Por exemplo, não imagino que vai acontecer, mas por exemplo, se eu precisar colocar água no motor, tipo, porque no meio de uma... É importante eu ter etileno glicol aqui, ou eu posso temporariamente, ou como funciona? Velejador tem sempre o costume de carregar a bordo um kit de emergências, né? Então a gente sempre recomenda, leva um rotor, uma correia, um filtro de combustível, porque a gente sabe que ao longo da costa a gente experimenta vários tipos de combustível de todas as procedências possíveis, né? Filtro de combustível eu posso amanhã botar diesel ali, num posto mais ou menos, e vai precisar trocar o filtro, sim, né? Com certeza. Entre essas coisas a gente recomenda também deixar um galãozinho de etileno glicol, não precisa estar cheio, porque você vai completar de acordo com a necessidade, porque quando você coloca água, você causa uma corrosão muito grande, né, no sistema de arrefecimento ali dentro. E eu trouxe isso aqui para exemplificar um pouco disso, não sei se tá certo. Tá ótimo. Que aqui, ó, esse aqui, eles são iguais, tá? Dos dois lados ele tem essa barrinha que representa o seu sistema de arrefecimento, e
aqui é água. Não dá mais pra ver nem a barrinha, nem a água, porque já corroeu tudo. Isso aqui tá com 2 anos aqui, desde que eu recebi essa amostra. E você pode notar que aqui não tem uma cara muito boa e o etileno tá com a mesma cara de que ele saiu do galão, né? Então vale a pena investir um pouco e manter o motor com esse cuidado. Mas já era hora de descer o balanço mais uma vez para o lugar dele. A água. Só suspendemos ele para conseguir tirar das partes onde ele estava apoiado os olhinhos das cracas, que são as marcas que elas deixam quando a gente raspa elas. O Tom e a Lily, que entrevistamos no episódio passado, só assistiam a função toda. But our trails will never run forever. Something else is on your mind. Like everything that's good in life always comes to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Ligaram o motor pela primeira vez. Olha lá, meu. Olha o barulhinho. Tá aberto aí, né? E já saímos para dar uma voltinha, mesmo que de 300 metros, só para se emocionar um pouquinho. Porque ainda faltava alinhar o eixo com o motor na água. O casco sempre dá uma torcida quando está no seco. Adriana, agora chegou o momento feliz de você receber o seu manual de proprietário. Faça a abertura dele. Eu não acredito. Parece que eu comprei um carro novo, cara. É como se fosse, mas melhor, porque você tá no mar. Aí estão descritas todas as manutenções preventivas, como você deve segui-las, o que vai trocar em cada uma. Que legal, meu. Tem o nome do seu barco na frente. Ah, é? Balanço. Olha lá. Agora eu me senti seguro. Muito obrigada. Esperamos que vocês sejam muito felizes com o novo motor e que vocês fiquem um bom tempo sem se preocupar com problemas a bordo. Já estamos. Estamos inacreditável, né? Já estamos felizes. Já show, cara. Que bom. É muito bonito. A gente olha assim como um novo tripulante, né? Super bem-vindo. Sejam bem-vindos ao lado verde da força. A gente já colocou o nome de Baby Yoda, porque é novinho, fofinho e tem a força, verdinho. Olha o barulho do motor, agora abriu aqui, né? Mas super silencioso, mesmo aberto. Parabéns aí pro pessoal da Pierbolt. Agora Temos casa de novo, amor. Limpar tudo. voltar a bordo e fazer a faxina, né? Aquela faxina absurda. Dia de vitória do homem contra a máquina. Essa aqui foi uma batalha definitiva. Sinto que por muitos anos não teremos mais nesse setor batalhas do homem contra a máquina. Isso é fato. Então você quer tirar o lacre aí, amor? Fazer as honras. Isso. Vai lá. E aí? É isso então. É isso. Parabéns à tecnologia, aos cientistas, aos profissionais envolvidos nessa maravilha, né? Esse é um momento fantástico pra gente. Eu queria agradecer todos que apoiaram o Hashtag Sal, todos que compartilharam, que ajudaram, que estiveram sempre com a gente. A gente jamais teria conseguido sem a ajuda de vocês. A Volvo Penta do Brasil ajudou também, a Pierbolt ajudou bastante, a MCP nos acolheu aqui, ainda mais quando a gente teve Covid. Mas a gente teve ajudas muito especiais. Essa é só uma fase nova do Hashtag Sal que vai começar agora em 2021, passando por esse ano que mostrou que a gente tem muita sorte, porque num ano onde tantas pessoas ficaram doentes, que muita gente perdeu emprego, muita gente passou por situações difíceis, a gente conseguiu manter o canal e fazer conquistas tão legais e tão importantes quanto essa do motor. E a gente deve tudo a vocês que assistem o Hashtag Sal, claro que em especial aos apoiadores, muito, mas a todos vocês que ajudam a gente nessa jornada. A partir desse momento, o balanço é um novo barco quase, com coisas incríveis e que a gente ainda vai falar mais delas, mas
Mais uma vez, obrigado. E se você está procurando um motor control para chamar de seu, ele precisa de um certo cuidado, precisa de um cabeçote novo e a gente vai fazer um preço muito especial. Manda uma mensagem pra gente no Instagram, uma mensagem privada que a gente vai te responder sobre ele, passar o preço. Quem sabe você fica com uma parte do Hashtag Sarro no seu barco.